Queridos amigos e queridas amigas, meus cumprimentos aos amigos que nos acompanham nesse estudo do Evangelho que tem ocorrido ao longo desses anos, toda semana, particularmente às quartas-feiras. Estamos de volta em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo aí a linha cronológica, seguindo aí a sequência a partir da qual ou na qual estão dispostos os temas na ordem que Kardec organizou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa obra fundamental, é a nossa obra base, é a obra em cima da qual a gente faz o estudo dos temas do Evangelho. Hoje, para examinar o texto intitulado pelo codificador da doutrina espírita, Aliança da Ciência e da Religião. Texto que se encontra no capítulo 1º da obra já mencionada e que constitui os itens 8, o item 8. Né? O último texto desse capítulo 1, produzido por Kardec, porque os próximos textos do capítulo 1 são instruções espirituais, ou seja, são manifestações mediúnicas sobre o tema, como acontece em quase todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma parte inicial que é um texto do Novo Testamento, comentário de Kardec, depois Kardec desenvolve alguns outros comentários, quase sempre, em alguns textos. Claro que todos esses textos de Kardec ele submeteu à avaliação dos bons espíritos, e no final do capítulo, no final de quase todo o capítulo da obra, tem comentários do próprio mundo espiritual. Esse é o último texto de Kardec antes da parte chamada Instruções dos Espíritos. Vamos ler primeiro o texto, né? Aliança da Ciência e da Religião. Vamos ler. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações,
fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Texto de Kardec, um texto de uma lógica de aço, de uma clareza diamantina, de uma clareza cristalina, esse texto de Kardec. Algo impressionante como ele coloca as coisas, né? Eu sempre me chamo a atenção, me espanta, né? A coerência, não apenas a coerência, mas a lógica orgânica com que ele vai desenvolvendo os raciocínios, né? A conexão, né, das ideias e o desenvolvimento das ideias de uma maneira quase que irresistível, quase que inexorável, quase que como se não houvesse outro caminho senão esse que ele escreveu, né? De uma forma bastante atraente, bastante interessante, bastante clara para que o leitor possa compreender, né? Me chama muita atenção esse raciocínio que ele coloca logo no início, que é um raciocínio assim imbatível, quando ele diz assim: as leis do mundo material, se existem leis do mundo material, a origem dessas leis é o Criador. A origem dessas leis que regem o mundo físico, o mundo da matéria, é o Criador, porque o Criador é a causa primeira de tudo. Se é a causa primeira de todas as coisas, se é a origem de tudo, se é a causa incausada, a origem de qualquer coisa remonta ao Criador. Então, se existem leis que regem o mundo material, o mundo da física, o mundo da biologia, o mundo dos organismos, essa causa primeira, a causa original de tudo, dessas leis, a causa última inicial, a causa primordial primeira é Deus, é o Criador. Então a causa das leis materiais é o Criador. Se existe um mundo moral, como existe, se existem leis que regulam a vida do mundo moral, isso é, se existem leis que regulam a vida do comportamento, para falar numa linguagem mais assim fria da psicologia, né? Se existem leis do comportamento, se existem leis do psiquismo, se existem leis e uma forma de funcionar do ponto de vista do psiquismo, que é a alma, né? Leis do mundo moral que regem a vida da alma. E essas leis também remontam ao Criador. Essas leis também têm uma origem no Criador. Então, o Criador não pode se desfazer dele mesmo, não pode ser incoerente, não pode se contradizer, como diz Allan Kardec. Não pode criar leis materiais e leis morais e estabelecer que um contradiz o outro. Ciência estuda as leis da matéria. Religião estuda as leis da alma, as leis morais, as leis que regem a vida do psiquismo, ou se quiser, numa linguagem mais técnica, as leis que regem o funcionamento da mente, o comportamento psicológico, né? Porque as leis que regulam a vida da alma e as leis que regulam a vida do psiquismo, né? Do sistema mental, né? Da estrutura psíquica, para me utilizar de uma linguagem que a psicanálise gosta muito, né? Então, se existem leis da vida psíquica e leis da vida orgânica, da vida material, a causa de ambas as leis é o Criador. E o Criador não pode fazer uma lei e depois fazer outra para desfazer dessas, né?
Se a origem é o Criador, ambas as leis não estão em contradição. A ciência é um sistema humano, uma organização humana para revelar essas leis. Tá vendo porque esse capítulo, esse texto está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei? Por quê? Porque esse capítulo fala de revelação da lei de Deus. Revelação da lei de Deus. E a lei de Deus tem vários aspectos. Aspectos materiais e aspectos morais. A gente chama de leis da matéria para a gente entender. Leis da alma ou leis morais para a gente também entender. Mas no fundo é uma lei só. É a lei de Deus, que se manifesta com aspectos materiais e com aspectos morais, ou não materiais, se você quiser, ou psíquicos, como se queira. Então, a ciência é uma instituição humana, é uma tentativa humana, é uma organização humana para revelar, não é para criar. A ciência não cria nada. A ciência revela as leis que regem o mundo da matéria. A ciência até cria, combinando as coisas que tem no mundo da matéria e produz, sei lá, produz medicamento, produz elementos humanos. De fato, a ciência cria nesse sentido. Mas é uma criação em plano menor, né? Uma criação que, na verdade, está prevista pela criação, como dizia o professor Humberto Roden, né? Então, a criação e a criação, né? Ele coloca nessas considerações. Então tem a criação divina e a criação que é a criação humana, né? Aquilo que o ser humano cria a partir da criação do divino, que na verdade está previsto pela criação, corrigindo aqui, está previsto pela criação com I, a criação humana, né? Então, nós temos, portanto, nessas reflexões a ideia de que a ciência é uma tentativa humana, uma instituição humana, para tentar fazer o quê? Estudar, descobrir e revelar as leis da matéria. Isso significa dizer que antes de Isaac Newton, eu sempre dou o exemplo da gravidade que fica bem didático. Antes de Isaac Newton, a gravidade não existia? A gravidade não interferia na vida do ser humano? Não havia gravidade? A gravidade não operava nesse mundo? Claro que sim, havia. Só não era estudada. Só não eram conhecidos os seus mecanismos. Só não se entendia os seus meandros. Mas a gravidade continuava operando. Você jogava uma coisa para cima, a gravidade fazia com que o peso daquele corpo, daquele objeto, graças à sua massa, fazia com que ele caísse. Isto é, realizasse um movimento na direção do centro da Terra, cuja força gravitacional o impelia. Então a gravidade sempre existiu, é uma lei da natureza. O que Isaac Newton fez, e mais tarde a física clássica fez, foi o quê? Estudar essa lei. Estudar a gravitação. Estudar como a gravitação ocorre. E ao estudar e descobrir os seus mecanismos, eu estou fazendo o quê? Eu estou revelando. Revelando é o quê? Revelar é o quê? Tirar o véu. Da palavra revelare em latim. Tirar o véu. Desvendar. Despir. Apresentar. Então, a ciência é, portanto, uma tentativa humana para isso. A religião, nos seus vários segmentos, nas suas várias práticas, nas suas mais variadas manifestações, é uma tentativa humana de descobrir, identificar e revelar as leis morais, as leis da alma, as leis que regem a vida do psiquismo ou da alma, se você quiser. Ou seja, entender as leis espirituais, as leis do elemento espiritual, como fala Allan Kardec. Quando eu estava na graduação, na faculdade, estava na moda na minha época, porque surgindo ainda algo recentemente nos cursos de graduação, era algo relativamente recente nos cursos de graduação surgir isso, que era a noção de interdisciplinaridade. Havia na minha época uma disciplina chamada disciplina interdisciplinaridade. Qual era a ideia dessa disciplina? E praticamente permeou todo o curso. Qual era a ideia? É que naquela disciplina você tinha que fazer diálogos com outros saberes. Então, a psicologia, por exemplo, que tem dimensões da sociologia, da antropologia, da filosofia, você precisava fazer um trabalho ou discorrer um texto onde você conectava diferentes saberes, onde você conseguia diálogos entre diferentes saberes, seja do ramo de humanas,
por exemplo, psicologia, sociologia, ciências sociais, antropologia, seja dentro da própria psicologia, porque eu fiz faculdade, eu fiz graduação de psicologia, né? Só para quem não sabe. Então, dentro do campo da psicologia, o diálogo nas várias teorias psicológicas existentes. E isso era interdisciplinaridade, né? O diálogo, mais do que multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade seria reunir vários saberes. Equipe multidisciplinar, vários saberes. Mas isso não significa dizer que é interdisciplinar. Interdisciplinar precisa de um diálogo, ou seja, de um elemento em comum que se conecta. É, por exemplo, para você entender, o educador físico que ajuda o seu paciente, etc., com performance, com desempenho, com condicionamento físico, né? Então tem o educador físico, tem o fisioterapeuta, que vai ajudar na reabilitação, se for o caso, vai ajudar, né, em práticas e em trabalhos para melhorar alguma lesão. E o nutricionista, que vai ajudar na dieta, na alimentação daquele atleta. Então, são campos que se comunicam. São campos que se dialogam. São campos onde há o diálogo, há a interlocução. Então, a gente tem um exemplo disso na ciência. Interdisciplinaridade. Mas até hoje, eu lembro na época de graduação, não sei se os cursos de agora têm, mas até hoje, interdisciplinariedade não é um assunto fácil. Não é fácil fazer interdisciplinariedade. É um assunto difícil, é um assunto de fôlego. Até hoje é um assunto top, né, para me utilizar de uma expressão popular. É um assunto top, um assunto sofisticado, refinado, elaborado no meio da ciência. Você fazer interdisciplinariedade. Você fazer diálogos entre campos diferentes de saberes. É uma coisa recente. Enfim, tem, sei lá, quase 20 anos que eu entrei, precisamente 20 anos, aliás, que eu entrei, um pouquinho mais do que 20 anos que eu entrei na graduação. Havia essa discussão estava na crista da onda e continua sendo algo considerado em alta consideração, em alto nível, né? Considerado de alta importância no meio acadêmico, que é a possibilidade de fazer diálogos entre campos de saberes diferentes, produzindo, portanto, práticas que sejam muito mais úteis e interessantes ao ser humano. Afinal, a ciência é feita para o ser humano, né? Úteis ao ser humano quando você dialoga entre diferentes áreas do saber, mas isso não é simples, nem é fácil de ser feito, porque às vezes são campos distintos e até hoje quebra a cabeça de muita gente fazer isso. E estamos falando aqui de uma abordagem interdisciplinar dentro da ciência. Então, quando você pega o texto de Allan Kardec, Aliança da Ciência e da Religião, você está vendo uma proposta interdisciplinar naquela época feita por Kardec. O texto de Kardec é sobre interdisciplinariedade em uma época que o nome nem existia. Nem havia o nome interdisciplinariedade. Não havia esse conceito, muito menos a intenção de fazer esse diálogo. Os campos dos saberes na ciência eram bem distintos. O que era física era uma coisa, o que era psicologia era outra coisa, o que era química e assim por diante. Então, na época de Kardec, as ciências eram bem distintas e eram blocos separados, posicionados nos seus lugares, não havia muito diálogo, talvez física e química no máximo, mas tirando disso não havia muito diálogo, e Kardec propõe uma coisa que é muito à frente do seu tempo, e eu diria até à frente do nosso tempo. Porque o texto de Kardec não é apenas de diferentes campos de saberes dentro da ciência. É do campo da ciência para um campo que não é científico. Aliança da ciência com a religião. É uma proposta de fôlego, uma proposta desafiante. E aqui eu gostaria de lembrar o seguinte, os antecedentes de Kardec. Primeiro, Kardec viveu na França do século XIX, né? Então, Kardec é herdeiro cultural e intelectual, de alguma forma influenciado intelectualmente, culturalmente, pelo menos na condição de pedagogo, embora como codificador da doutrina ele fez a questão de revelar aquilo que os espíritos traziam, mas é claro que ele tinha, como pessoa e como educador, ele recebeu influência dos enciclopedistas, então havia a ideia dos enciclopedistas franceses, de reunir campos de saberes diferentes, de reunir o conhecimento da humanidade, né?
que produziria as enciclopédias, né? Havia essa tentativa, esse ideal dos grandes enciclopedistas, né? Que remonta lá atrás em Leonardo da Vinci, né? Que foi talvez o máximo, a referência máxima da tradição histórica de reunir esses conhecimentos em uma pessoa só, né? Os enciclopedistas tinham essa ideia, né? Então havia esse antecedente, mas ainda assim o que Kardec propõe em O Evangelho segundo o Espiritismo é algo ainda maior de fôlego, porque é uma conexão entre um grande bloco, que é o bloco da ciência, nos seus campos mais variados. Ele não está dizendo de uma ciência ou de outra, mas o bloco da ciência. Quando ele fala a ciência, ele está englobando todas as ciências. E de outro lado, a religião, que é também todas as propostas religiosas. Ou pelo menos aquilo que a religião tem, que pode dialogar com a ciência. E aquilo que a ciência tem, que pode dialogar com a tradição metafísica, né? A tradição espiritualista, se você quiser assim. Então, por religião aqui, é importante saber disso. Por religião aqui, Kardec não está especificando uma religião, ele está dizendo a tradição espiritualista. Então ele está dizendo o seguinte: o que é que tem em comum nas tradições espiritualistas? E isso pode ser dialogado com a ciência? O que é que tem de comum? Imortalidade da alma, oração, prece, ou seja, elevação de pensamento a Deus, tem em toda a proposta religiosa, melhoramento de conduta, né? Modificação de conduta, transformação pessoal, está presente em todo o processo religioso. O amor ao próximo, claro que com os nomes mais variados, né? Misericórdia, compaixão, altruísmo, alteridade, empatia, seja lá o que for, sempre tem alguma coisa em relação ao próximo, uma espécie de fraternidade, solidariedade em relação ao próximo. O que mais? A humildade diante do Criador, ou do Eterno, ou do Invisível, né? A sobrevivência da matéria, alguma coisa que continua após o corpo. Toda a tradição espiritualista fala de alguma sobrevivência, de alguma continuidade da vida. Então são propostas que estão presentes em todos os sistemas religiosos. Dá para dialogar isso com a religião e também com a ciência, e também por ciência aqui, Kardec não está dizendo que é a ciência física ou a ciência sociais, que são, na verdade, campos diferentes, com epistemologias diferentes, com objeto de estudos diferentes, com metodologia diversa. Não dá para ter o mesmo método da física ou da química nos seus laboratórios, como a gente tem, por exemplo, o método das ciências humanas e sociais, de examinar fenômenos sociais. O método é outro, né? Então ele está dizendo por ciência, ou seja, pelo campo da investigação acadêmica, né? Isso em geral. Existem diálogos, existem elementos religiosos que podem passar pelo crivo da ciência, podem ser submetidos à investigação, à pesquisa, à análise, né? E existem questões científicas que podem passar pelo crivo da religião e serem aceitos e serem reconhecidos. Essa é a conexão. Essa é a conexão. Que hoje parece muito simples e muito claro, mas que não era tão simples e tão claro assim na época. Hoje você tem um cientista de renome que faz apologia a práticas científicas de cuidado com a saúde reconhecidas e legitimadas. Então, uma boa alimentação, um bom cuidado com o sono, o que mais? Atividade física, uma rotina equilibrada e assim por diante, e medicações para determinadas demandas, suplementação alimentar, suplementação natural, E você tem esse mesmo cientista preocupado com meditação, com práticas espirituais consagradas que, mesmo que ele não seja religioso, ele sabe que tem um efeito positivo no estresse, que atenua e até dilui o estresse, que dá uma qualidade de vida mental, porque a saúde mental precisa ser cuidada, e a saúde mental tem leis que regem a vida mental, diferente das leis que regem a vida do corpo. Olha só. E que as práticas espirituais e religiosas, Jung já falava isso,
contestando a tradição da psicanálise. A psicanálise não concordava com isso, achava que a religião neurotiza e adoece. Jung falava que, a depender de como a religião era vivenciada e era praticada, poderia ser promotora de saúde. Hoje as pesquisas são unânimes em constatar isso. Práticas espirituais, sagradas, saudáveis, produzem saúde, produzem melhor saúde do que aqueles que não têm prática religiosa nenhuma, por uma série de motivos que a gente não vai entrar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Mas é interessante isso, o que de alguma forma também confirma a profecia de Capra, o grande físico nuclear da Califórnia, que aliás vem bem depois de Allan Kardec. O que Capra disse, Allan Kardec já falava nesse texto, Aliança da Ciência e da Religião, esse texto fabuloso, fantástico. Capra disse assim no seu famoso O Tal da Física, né? E também no Ponto de Mutação, mas no Tal da Física que é o mais famoso. Capra falava assim, o físico, já que a física sempre foi um modelo, de alguma forma, que foi copiado pelas outras ciências, o físico não precisa da religião e não precisa de práticas espirituais. O místico não precisa da física, nem precisa de teorias da física. Mas o ser humano precisa dos dois. O ser humano precisa dos dois. Ou seja, o cientista não precisa de práticas religiosas. O religioso não precisa de teoria científica. Mas o ser humano precisa dos dois. Então, essa colocação de Capra é bem depois do que Allan Kardec coloca aqui, em Aliança da Ciência e da Religião. Ken Wilber, o famoso teórico da consciência, considerado um dos maiores pensadores da história da psicologia, talvez o maior pensador da psicologia nos últimos 20 anos, esse homem que foi chamado de o Albert Einstein da consciência, ele fez um exame, uma análise muito interessante da proposta do místico medieval São Boaventura. São Boaventura, místico medieval, ele diz que o ser humano tem 3 olhos. 3 olhos, naquela figura oriental do olho, na região realmente física, ocular, do olho aqui da testa e um olho aqui em cima da cabeça, no topo da cabeça. E ele vai dizer que esses 3 olhos, na verdade, são chamados de olho carnal, olho racional e o olho contemplativo. No olho carnal, a gente tem o olhar do ser humano para as percepções materiais concretas e imediatas da realidade. É aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que fere os meus sentidos. É com esse olho carnal que a gente tem a ciência. A ciência precisa de experimentação, precisa de laboratório, precisa de verificação. É isso que faz a ciência. Então precisa de confirmação através de práticas que reproduzam experimentos. Olho carnal. É um aspecto de olhar a realidade. Mas diz São Boaventura que a gente tem o olho racional. O olho racional seria o olho que faz a gente enxergar as coisas do ponto de vista da lógica. Então não é mais só a experiência concreta, mas a dedução, o bom senso, a lógica, a coerência. Ou seja, eu não posso fazer experiência daquilo, mas eu posso deduzir que se isso leva a isso, aquilo leva aquilo outro. Se A é igual a X e B é igual a Y, A mais B é igual a X mais Y. Essa é uma dedução pela lógica, pela coerência, onde a gente, através da experimentação, a gente tira conclusões e tira reflexões para o nosso comportamento, para a nossa vida. O olho racional, o olho que enxerga as coisas de maneira mais coerente, é o olho da lógica, da razão, e é o olho responsável pela filosofia, pela tradição filosófica. E tem um terceiro olho, que é o olho contemplativo. Esse olho da contemplação é o responsável por você enxergar as coisas intuitivas, as coisas emocionais, as coisas invisíveis, mas também as coisas espirituais. É o olho da religiosidade.
São Boaventura vai dizer que o problema é quando você quer olhar para o mundo carnal com o olho contemplativo. Ou você quer olhar para o mundo religioso, para o mundo contemplativo, com o olho carnal. Ou você quer ir com o olho lógico para o mundo contemplativo. Ou quer ir com o olho lógico para o mundo carnal. Então, e aí que acontecem as confusões. São lentes para observar fenômenos diferentes. Eu preciso do microscópio compatível para examinar aquele mundo. Há os microscópios mais simples, que detectam determinadas bactérias, e há os microscópios eletrônicos superpotentes para identificar seres muito infinitamente pequenos. Então são as lentes, e que um não está em contradição com o outro. Né? Esse texto de Wilber, em cima das ideias cristãs e espiritualistas de São Boaventura, as ideias filosóficas, inclusive, de São Boaventura, é, de alguma forma, também algo que Allan Kardec já disse antes. Aliança da ciência e da religião. Né? Einstein, o famoso teórico da relatividade do tempo e do espaço, o famoso teórico da física, matemático, concepcionista, esse homem extraordinário, esse grande pensador, né, esse grande investigador da ciência, esse pai da física relativista, esse sujeito tão sofisticado em termos aí de experimentação, Einstein vai dizer o seguinte, que a religião sem a ciência é cega. Religião sem ciência, ou seja, sem conhecimento, é cega. E ciência sem religião é aleijada, é capenga, falta, né? Falta referências. Então, por isso que Kardec começa o texto falando de alavanca. Eu achei interessante essa expressão, que mais tarde o espírito israelita, numa mensagem que a gente vai ler, a Nova Era, vai falar também sobre essas alavancas, né? Dizendo que o espiritismo é uma alavanca, tal, tal, tal. Kardec fala de duas alavancas. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana, que ajuda a inteligência humana a compreender tanto o mundo da matéria quanto o mundo moral. O mundo da matéria é importante? Claro que é. Porque através do conhecimento do mundo da matéria você se alimenta melhor, você tem uma vida física melhor, você evita doenças, ou você trata melhor suas doenças. E o conhecimento da vida moral é importante? É claro. Porque você tem saúde moral, saúde mental, saúde emocional, você vive melhor, você tem escolhas mais acertadas, né? Você tem uma saúde melhor espiritual, psíquica, por conta das práticas espirituais que alimentam. Se o corpo precisa de nutrição, assevera o espírito Joana de Ângeles, a alma também. Se o corpo físico precisa de um banho, de higiene, a alma precisa também da higienização. Precisa também dessa higienização. Então nós temos, portanto, essas necessidades. Os nutrientes do corpo, mas também os nutrientes da alma. Né? Então a ciência revela as leis da matéria. A religião revela o mundo moral, revela as questões metafísicas, né? Para me utilizar de uma expressão mais técnica filosoficamente, né? Metafísicas, ou seja, aquilo que não é do mundo físico. E aliança, olha que termo de Kardec, aliança tem a ver com o quê? Com algo, pense numa aliança de casamento, né? Algo que não se sabe onde é o começo nem o fim. O círculo, que representa a aliança, é um elemento que a gente não sabe onde é que é o elo que começa ele e onde é que é o elo que termina. Ou seja, quando há uma aliança entre a ciência e a religião, a gente acaba não sabendo onde um termina e o outro começa. Por quê? Porque ambas têm a mesma causa. A mesma causa, que é Deus. André Luiz vai escrever assim: o átomo que revela nas suas partículas a lei de atração é a mesma lei de atração daquele átomo que faz com que duas pessoas se atraiam pelo afeto. Então, no átomo existe uma mesma lei que existe no mundo moral, quando a gente se relaciona. A atração.
né? São as mesmas leis de atração que atraem ou repelem as micropartículas atômicas que atraem e repelem as pessoas. André Luiz escreve mais ou menos assim. Então, olha que bonito, que coisa bonita, como é uma integração. Uma integração, uma conexão por demais interessante. Então há esse diálogo, né? Essa conexão, essa interlocução importante, né? Que merece aqui as nossas melhores reflexões, né? Que merece o nosso pensamento aqui para a gente entender profundamente essa proposta kardeciana, super importante, super interessante. E a aliança também tem a ver com casamento, ou seja, tem a ver com um vínculo que é um vínculo forte, um vínculo de intimidade, né? Um vínculo de proximidade. Casamento, né? Aliança da ciência e da religião. Esse diálogo, né? Onde a gente nunca perde a coerência daquilo que a ciência estabelece, porque senão a gente fica fanático com as coisas. A gente precisa de uma certa dose de ceticismo, desconfiança no bom sentido da palavra, né? E nem também fica tão descrente, tão incrédulo, que desconsidera que existem fenômenos que escapam o mundo material. Que existem fenômenos que não conseguem ser abarcados pela ciência material. A ciência material é impotente para dar conta de todos os fenômenos. Há fenômenos invisíveis que escapam à ciência material. Por isso que o Espiritismo tem aspectos científicos. O Espiritismo tem um aspecto científico, da experimentação, da metodologia, e tem um aspecto religioso, que lida com a alma, com a espiritualidade. Tem um aspecto filosófico também, se a gente for colocar os três aspectos. Os aspectos filosóficos que são o quê? As reflexões e consequências filosóficas do fenômeno mediúnico. Vem consequências filosóficas. E, claro, também tem consequências morais e éticas, que são da ordem do religioso, da ordem do moral. Então, veja, se o Espiritismo tem aspectos científicos e aspectos religiosos, o Espiritismo tem elementos em comum entre ciência e religião. Não conheço outra tradição espiritualista que tenha fundamentação científica e, ao mesmo tempo, que tenha uma conotação espiritual. Não conheço, como o Espiritismo, como a doutrina espírita, não conheço. Que tenha esse diálogo, e não apenas isso, um diálogo que respeita profundamente a ciência acadêmica material e acompanha ela. Kardec vai dizer em A Gênese: se a ciência demonstrar que os espíritas estão errados em algum ponto, a nossa obrigação é abandonar aquele ponto e ficar com a ciência. Ou seja, alguém que está acompanhando. Ou seja, aquilo que é da alçada da ciência, a gente precisa se render à ciência. Já houve, por exemplo, comunicações espirituais, mediúnicas, de espíritos que falam, por exemplo, de uma supercivilização no centro da Terra. Já me perguntaram isso algumas vezes. O que é que você acha do espírito X que se comunicou dizendo que há uma supercivilização no centro da Terra? Eu respondo assim: esse é um assunto da ciência. A gente não vai necessariamente jogar pedras nesse espírito. E nem vai desconsiderar a informação dele. Mas a gente vai aguardar que a ciência confirme essa informação. Que a ciência constate que essa informação é verdadeira. Enquanto isso, a gente não pode aceitar como uma afirmação que é consenso no Espiritismo. A gente não pode defender essa ideia. Porque a ciência não demonstrou ainda. Quando a ciência demonstrar, a gente então reconhece. Se a ciência não demonstrar, a gente joga fora essa ideia. Porque o espírito pode errar. O espírito pode ter também as suas superstições e falar também algum erro. O espírito no mundo espiritual pode conservar algum preconceito ou alguma crendice sua. Então a gente aguarda a palavra da ciência. Como outras coisas. Quando os espíritos falam coisas que são temas científicos, aquilo que não está ainda confirmado pela ciência, a gente aguarda. André Luiz falou coisas, na época dele, que não estava confirmado pela ciência. E a ciência confirmou. Por exemplo, o que André Luiz falou da glândula pineal em plena década de 40 no livro Missionários da Luz, não tinha nada na ciência aquilo. A ciência não tinha
não tinha constatado aquilo que André Luiz falou sobre a glândula pineal. Hoje está totalmente consumado aquilo. Está totalmente confirmado o que André Luiz falou. Então a gente aguarda. Né? Mas ao mesmo tempo, diz Allan Kardec, o espiritismo não para onde a ciência para. O espiritismo não para onde a ciência para. Porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o espiritismo mergulha nas causas. Vai até as origens que antecede o mundo material. E a ciência não, porque a ciência considera apenas a realidade material. Como diz Allan Kardec, não se pode exigir da ciência não se pode exigir da ciência material confirmar que o espírito se comunica se a ciência já parte do pressuposto que espírito não existe. Se a ciência já parte do pressuposto que espírito não existe, porque o espírito é um elemento que não está nessa realidade, se ela já parte dessa ideia, como é que ela vai provar que o espírito comunica? Se ela não aceita que o espírito existe. Se ela não aceita algo que existe, como é que ela vai aceitar que esse algo se comunica? Por isso que Kardec, no final da conclusão do Livro dos Espíritos, vai dizer: as questões espirituais que o espiritismo investiga, a ciência material é impotente para dar conta. Porque ela já parte do pressuposto que aquilo não existe, que a única realidade é a realidade material. Claro que isso tem mudado, viu? Na ciência acadêmica isso tem mudado, grandes cientistas têm mudado isso, têm discutido e têm contestado essa ideia de que a única realidade que existe é a realidade que os nossos olhos e as nossas percepções materiais captam. Isso está sendo superado, já é algo que é considerado por muita gente da ciência superado, mas esse conhecimento em bloco assim, do consenso científico, para mudar oficialmente ainda demora. Vai a passos, mas já não é a mesma coisa da época de Allan Kardec, por exemplo, que havia um distanciamento muito grande entre ciência e religião. Então o espiritismo tem elementos em comum. Então, por exemplo, a gente vê Joana de Ângeles abordando na década de 90 clonagem, e ela dá abordagem espírita. Engenharia genética, ela dá abordagem espírita. Ou seja, tem um aspecto técnico. No Raciocínios Espíritas, o canal que eu colaboro, eu participei há alguns anos, já tem bastante anos aqui, que eu participei de um evento sobre transfusão de sangue. E houve os técnicos do assunto, que apresentaram o tema do ponto de vista técnico do transplante, transplante de sangue, o quê? Transplante de órgãos, transfusão de sangue, transplante de órgão. E os técnicos abordaram a questão técnica do transplante de órgãos e depois passaram para mim, que como espírita fui fazer a consideração espiritual. Então o espiritismo, como diz Allan Kardec, é uma doutrina que penetra em todos os campos do pensamento humano. Aceita tudo aquilo que a ciência confirma, mas ilumina aquilo que a ciência ignora. Esclarece aquilo que a ciência desconhece. E assim caminha lado a lado com a ciência, de par com o progresso. Então, quando Kardec vai falar que o espiritismo... Ele não está falando a aliança da ciência com o espiritismo, não é isso. Ele está falando a aliança da ciência com a religião. Ou seja, o espiritismo, ele pode, por ter aspectos em comum da ciência e da religião, fazer o diálogo entre, por exemplo, as práticas religiosas do católico, do budista. O espiritismo vai dizer o quê? Como ele dialoga, ele vai dizer, a meditação, a oração, eu demonstro que faz efeito, que tem uma eficácia, por isso, por aquilo, e porque tem pesquisa científica. Porque a gente consegue confirmar na prática que a meditação, que a oração, que a prática católica faz bem. Tem um efeito. O espiritismo demonstra, do ponto de vista científico, do ponto de vista da confirmação, aquilo que toda religião fala, da imortalidade da alma. Mas nem sempre pode provar. O espiritismo prova através da comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica é a prova laboratorial de que a alma continua vivendo. Voltando com toda a característica do seu estilo, através do fenômeno. Aspecto científico. Claro que não é um aspecto científico da academia oficial, mas é um aspecto científico. Então, esse é o ponto. Então, o espiritismo ajuda a religião, seja católica, protestante, etc., para dialogar com a ciência.
E, ao mesmo tempo, o Espiritismo ajuda a ciência a perceber o elemento material nos fenômenos da ciência. O elemento material interferindo, dialogando com aspectos da matéria. O elemento espiritual como um elemento que está também em associação com o mundo físico, o mundo da matéria, o mundo do chamado mundo científico. Então o Espiritismo consegue dialogar, ilumina as questões espirituais do fenômeno científico e traz razão, coerência e ciência para o mundo religioso. Então, nesse sentido, ele dialoga. Para concluir o meu comentário, gostaria de lembrar aqui os 4 acontecimentos considerados os 4 acontecimentos mais importantes da história da ciência nos últimos tempos. O primeiro deles, quando Nicolau Copérnico, e quase que em associação com Galileu Galilei, vai demonstrar o heliocentrismo, né, que derruba a tese do passado, inclusive ptolomaica, de que a Terra era o centro do universo e que os astros, inclusive o Sol, girava ali, em torno da Terra. E Nicolau Copérnico demonstrou que é o contrário, né, e que a Terra não é o centro do universo. O segundo acontecimento importante da ciência foi em 1859, quando Charles Darwin, ou Charles Darwin, como se queira, apresenta sua tese do evolucionismo, da seleção natural, seleção das espécies e assim por diante. Essa tese revolucionou, deu uma compreensão extraordinária sobre o mundo animal e também sobre o ser humano, sobre essa cadeia alimentar, essa escala evolutiva, né, e abriu campo para uma série de outros elementos da ciência, né? O terceiro acontecimento importante da ciência foi a partir de Freud, toda a tradição da psicologia e da psicanálise, quando Freud não apenas descobriu, ou melhor, revelou, ou identificou, ou descobriu o inconsciente, e detectou o inconsciente humano, e, portanto, a natureza dos impulsos, a natureza das manifestações não conscientes da criatura, e que nós temos uma natureza que é uma natureza inconsciente, uma natureza que é mais irracional, emocional, e que às vezes a gente não tem noção dela, e que ela existe, e que de vez em quando ela soma a consciência e toma conta da nossa vida psicológica. É o grande, com todos os erros da teoria psicanalítica, mas foi o grande paradigma da psicanálise mostrar que a gente tem fenômenos não conscientes e que acontecem a nível cerebral e a nível psíquico, e que às vezes esses fenômenos não conscientes interferem na nossa vida consciente e graças aos seus impulsos, né? E o quarto acontecimento importante da ciência, mais importante da ciência, foi a partir da engenharia genética, dos genes, dos cromossomos e mais tarde de toda a engenharia genética do projeto Genoma, que deu origem aí a tratamentos, célula-tronco, clonagem, uma série de coisas que ainda hoje a genética tem avançado, e graças à concepção de genética a gente tem série de tratamentos e modelos de saúde, compreensão de saúde muito melhor, e assim por diante. Mas a doutrina espírita dialoga e permeia e acompanha todos esses 4 acontecimentos considerados pelos teóricos da filosofia da ciência os 4 acontecimentos mais importantes da história da ciência. Por exemplo, enquanto Nicolau Copérnico falava do heliocentrismo, que é a Terra que gira em torno do Sol, Allan Kardec mais tarde fala em pluralidade dos mundos habitados, recebendo dos espíritos informações de planetas e outros planetas mais evoluídos do que os nossos, inclusive de civilizações, de espíritos que reencarnam em outros planetas, e que os mundos no cosmos são habitados. Olha o olho racional, a coerência lógica. Do ponto de vista da lógica, porque a gente não pode provar ainda com confirmação científica, mas do ponto de vista da lógica, da coerência, qual o sentido teria de só o nosso planeta, que é um minúsculo grão de areia, nessa praia cósmica que é o universo, só ele ser habitado e os outros planetas todos serem globos vazios, sem habitação? Pluralidade dos mundos habitados, dando inclusive informações interessantes sobre os organismos nesses planos. Quando Charles Darwin, no segundo acontecimento da ciência, apresenta a teoria da evolução, a evolução das espécies, a seleção natural, 1859, Allan Kardec já havia publicado 2 anos antes, 1857, o Livro dos Espíritos, que já fala
em evolução. Mas não apenas a evolução dos organismos, evolução material, mas a evolução espiritual, em que o próprio espírito evoluindo, seja o psiquismo animal, o princípio inteligente no animal, o elemento espiritual no animal e mais tarde o espírito humano, vai, à medida que evolui, plasmando, imprimindo na matéria corpos mais evoluídos, corpos mais adaptados, para me utilizar de uma linguagem darwiniana, corpos mais adaptados, corpos mais compatíveis e mais evoluídos com o progresso. O termo evolução não aparece na obra kardeciana, porque o termo não era um termo socializado, popularizado, difundido. O termo que ele usa é progresso, lei do progresso, ou então elaboração, desenvolvimento. Mas está lá a ideia do evolucionismo, que mais tarde Kardec vai até desenvolver em A Gênese, a esse respeito, antecedendo o próprio Darwin, na sua teoria evolucionista. Quando Freud apresenta o inconsciente, e toda a teoria psicanalítica que começa a ser apresentada a partir de 1900, do ano de 1900, portanto, final do século XIX, começo do século XX, nesse momento, nós temos, por exemplo, Allan Kardec, quase 50 anos antes, falando da natureza animal, que existe uma natureza animal. Olha a natureza inconsciente aí, a natureza animal, os impulsos, a dimensão animal, a dimensão inconsciente, uma dimensão instintiva, uma dimensão que não está consciente, uma natureza animal que às vezes e muitas vezes predomina sobre a nossa natureza espiritual. Que há um caráter animal, uma dimensão animal que predomina sobre a nossa natureza animal. Essa natureza animal acaba de alguma forma predominando, influenciando a nossa natureza hominal, inclusive humana. Essa dimensão, portanto, inconsciente, essa dimensão, portanto, não consciente, essa dimensão, portanto, instintiva da personalidade humana, essa dimensão dos impulsos, Kardec chamou de natureza animal. E quando a engenharia genética começa a decodificar os genes, começa a estabelecer relações com a genética, algumas coisas que não são explicadas facilmente pela genética, mas começa a desvendar os genes e cromossomos, o espiritismo, desde Allan Kardec e mais tarde com outros espíritos, fala sobre o perispírito. O corpo espiritual, que é o modelo organizador da forma e é o responsável por reproduzir, replicar ou até desviar as heranças genéticas, as heranças ou a transmissão hereditária, influenciando os genes e cromossomos, e é o grande responsável pelo funcionamento de alguma forma do DNA e dos genes. O perispírito que antecede, que é o modelador da forma, que é o que está na base, na gênese da própria genética, que é apenas uma causa física, mas a causa da genética, a herança da genética, a origem ou a anterioridade da genética está no corpo espiritual, com as suas funções complexas, né, o perispírito, com as funções complexas que imprime na alma o resultado, imprime no corpo o resultado das conquistas da própria alma. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo Aliança da Ciência e da Religião, extraordinário texto de Kardec. Tentamos aqui saturá-lo, esgotá-lo ao máximo, explorá-lo ao máximo, mas eu sei que ainda assim a nossa abordagem é insuficiente para dar conta de um texto tão belo, tão grandioso, tão elegante e tão profundo e tão rico como é o texto de Allan Kardec nesse capítulo. Um abraço em todos, um abraço a todos, meus cumprimentos a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.